Deus conhece o seu limite. É o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração hoje. E esse tema está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Eu vou mencionar aqui o versículo 13, mas se você puder ler na sua casa de 5 a 13. E o versículo 13 diz assim: Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, também dará o escape, para que possais suportar. Quem de nós hoje não estamos passando por lutas, dificuldades, que para nós tem sido como provações? Na verdade, existe uma diferença de tentação e provação, mas todas elas são permitidas por Deus. Deus nos permite ser tentados para quê? Para que nós possamos ser aprovados por Ele. Então, Deus ele permite a tentação, está aqui no verso 13, não veio sobre vós tentação, senão humana. Obviamente, Jesus ele está disseminando para nós, no nosso coração, a diferença de tentação e de provação. A tentação geralmente é humana. Jesus, quando ele ensinou o Pai Nosso, ele, no final ali, ele diz assim: não me deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Não quer dizer que você não vai ser tentado, tentada, você não vai ser provado ou provada. Deus permite a tentação para que você seja aprovada por Ele. E Ele sabe o seu limite. Deus conhece o seu limite. Deus conhece o limite da sua mente, Deus conhece o limite do seu coração, Deus conhece o limite do seu corpo, da sua saúde espiritual, mental. Ele sabe até onde você pode aguentar. Muitas vezes a nossa vida parece que chega no fundo do poço, onde não tem mais saída. Deus sabe que você tem saída através de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele tem uma saída para você. Conta uma história que uma pessoa ela entrou num túnel escuro e ele não enxergava luz nenhuma. Apesar ele tinha que, embora fosse escuro, ele não conseguia caminhar, ele tinha que dar alguns passos para poder enxergar uma luz. E ele começou a dar alguns passos, um primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, até ele enxergar uma luz bem pequena, ali no fim do túnel. A luz no final do túnel era um interruptor para que aquele túnel pudesse ser tudo esclarecido ou clareado para que a pessoa pudesse caminhar. Assim é a nossa vida com Jesus. Jesus é a luz do mundo e nós temos que buscar a Ele para ficarmos livres das tentações. Não quer dizer que você não vai ser tentado ou tentada, porque a tentação é como uma armadilha. Ela é armada para você todos os dias, mas Deus não quer que você caia nessa armadilha. E nós somos tentados muitas vezes, até na curiosidade de saber algumas coisas que nós não sabemos, vem a dúvida e na dúvida você vai. Eu quero dizer para uma coisa, saiba de uma coisa, na dúvida, procure buscar a Deus através de Jesus Cristo. Ore a Ele, que Ele vai tirar a dúvida e você não vai cair na tentação. Você vai ser tentado, vai ser provado. Mas Deus, que conhece o seu limite, não vai deixar você cair numa armadilha ou cair numa tentação. E você vai ser abençoado por Deus. Jesus, ele foi tentado. Lá no deserto, ele ficou 40 dias sem comer, sem beber. E ali o diabo apareceu ali e tentou ele 3 vezes. E Jesus, o que ele disse? Só o Senhor adorarás, e não tentarás o Senhor teu Deus. Muitas vezes nós estamos tentando, provando Deus. Ninguém pode provar Deus. Nós temos que provar a nós mesmos, para não sermos condenados com o mundo, como diz na ceia do Senhor, do apóstolo Paulo, que ele diz ali na primeira carta dos Coríntios, capítulo 11, do 23 em diante, que nós temos que nos examinar a nós mesmos para que não venhamos a cair nas tentações. E ele diz assim que o povo de Israel foi tentado no deserto. Aqui no verso 5, ele começa dizendo ali: mas Deus não se agradou da maior parte deles, porque eles tentaram a Deus. Por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos coisas más como eles cobiçaram. Muitas vezes nós somos tentados a cair na tentação da cobiça. Uma das tentações que o ser humano cai muitas vezes é na cobiça.
E muitas vezes na idolatria, aqui ele fala, não vos façais pois idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer, a beber, levantou-se para folgar. E aqui ele também diz, não nos deixemos levar pela imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil, só por causa da imoralidade ali no deserto. E também ele disse assim, não tentemos a Cristo, ou seja, não prove a Cristo no seu coração. Sabe que Cristo, Jesus, ele é Deus. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração, diz lá no Salmo 37. Como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E aqui por último, não murmureis, ou seja, não reclame, agrada-te do Senhor, agrada a Deus e começa a louvar, engrandecer o nome do Senhor. Deixe de murmurar, reclamar, porque muitos deles ali pereceram. Também deles murmuraram, pereceram pelo destruidor. É o destruidor quem que é? O inimigo das nossas almas, é o diabo, Satanás. A palavra Satanás, Satan no hebraico, quer dizer aquele que se opõe. Tudo que é de Deus, ele se opõe, mas ao mesmo tempo a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, é contra a potestade, é contra esses espíritos malignos. E Jesus Cristo vai te dar a direção para que em Jesus você possa ser mais do que vencedor, como diz em Romanos 8,37. E ele diz assim, que, ora, tudo sobreveio como figuras, ou seja, metáforas, e estão escritas para aviso nosso, para que quem já são chegados aos fins dos séculos, aquele, pois, que cuida de estar em pé, olhe para que não caia. Não caia no quê? Nas tentações desse mundo. Deus conhece o seu limite, e ele vai fazer com que você não caia nas tentações e passe do seu limite e possa ser condenado com o mundo. Essa é a minha oração, que você tenha certeza da salvação em Jesus Cristo e possa ser livre das tentações. Somos da Igreja Batista Nova Vida e você é o nosso convidado para estar ali conosco em uma das nossas reuniões. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.